Vamos sair agora um pouco do campo da política. Você sabe que a gente sempre abre espaço aqui também no Jornal do Continente, né, para a gente falar um pouco de comportamento. E muito ainda tem se falado em depressão. Só que ainda é uma doença pouco compreendida, né, pela sociedade de maneira geral, que afeta o humor da pessoa, tira a capacidade aí de uma pessoa sentir satisfação ou mesmo prazer, né, com as coisas do dia a dia da vida. Segundo até a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 15% dos brasileiros têm depressão. São pessoas aí de entre 20 e 30 anos de idade e também depois acima dos 60 anos de idade. E o nosso convidado de hoje, ele se dedica já há muito tempo em estudar os efeitos da depressão e também como combater essa doença, né? Ele é filósofo, é escritor, jornalista, empresário, membro da Mensa, que é uma associação de pessoas as mais inteligentes do mundo. E ele está ao vivo, temos a honra, né, de ter aqui ao vivo a participação dele direto de Portugal. É o Fabiano de Abreu. Tudo bem, Fabiano? Boa noite para você. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. Honrado aqui de ter você junto com a gente. Obrigado mesmo pela disposição, até porque você está em Portugal. São quantas horas aí? 3 horas? São 2h18 e nesse exato momento deve estar batendo uns 5 graus mais ou menos agora. 5 graus de temperatura aí agora. Então agradeço mais uma vez ainda por você estar acordado até essa hora para conversar com o nosso público aqui em Santa Catarina, né? Até porque aqui a gente tem vários relatos também dessas questões envolvendo a depressão. Mas eu gostaria que você explicasse para a gente, pelo menos agora, para a gente começar a entender, como é que surge a depressão, hein? Olha, a depressão, ela é uma tristeza. Ela pode vir a começar com uma tristeza. A gente tem que ter muito cuidado em identificar a depressão, porque a depressão ela pode ser numa questão crônica dentro de uma história do passado, né? Uma história mal resolvida, ou uma tristeza do passado que você acaba por não resolver essa tristeza e ela acumula, ela se potencializa e acumulam-se outras tristezas e todas essas tristezas somadas vai iniciar um processo de depressão. Entendi. E você se interessou, acabou se interessando já faz alguns anos já sobre isso e você tem até uma, digamos, uma lista, né, de dicas para passar para as pessoas para elas evitarem a depressão, é isso? Exatamente. Eu tenho algumas colunas em alguns sites de resiliência humanas e tal, Certo. e eu acabo tratando muito com psicólogos, neuropsicólogos, até pela questão da própria Mensa, que tem muitos psicólogos na associação, e a gente está sempre debatendo algum assunto da atualidade. A depressão é um tema que está com uma evidência muito grande Sem e dúvida. está relacionado também a essa falta de tempo, está relacionado à internet, a Entendi. todos os acontecimentos, por exemplo, que estão acontecendo no Brasil, que está ocasionando muita tristeza, né, e tristezas acumuladas e revolta, e tudo isso se potencializa, podendo causar a depressão. Então, como é que agora as pessoas podem começar a inverter essa ideia da depressão, quer dizer, para evitar a depressão, né? Eu vou ler aqui as 10, uma por uma, né? Eu vou ler aqui esses 10 conselhos que você dá para você comentar aqui com a gente, pode ser? Claro. Então tá certo. O primeiro aqui que eu vi, que você mandou para a gente, é ver as coisas do lado positivo em tudo. O que significa isso? Exatamente. Eu chamo isso de uma meditação. Não é aquela meditação que você fica assim, né, meditando de forma espiritual, mas é uma meditação no sentido de equilíbrio, de você fazer um autorreconhecimento e você analisar os fatores em si, porque tudo na vida pode ter sim um lado positivo. E se a gente querer ter esse lado, ver esse lado positivo, a gente buscar enxergar esse lado positivo, a gente vai ver que são momentos e falhas que servem de lição para que você possa aprender e não falhar mais, não errar mais e se aperfeiçoar como ser humano. Eu sempre busco ver o lado positivo. Vou citar um exemplo. Às vezes, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde eu morava, eu estava no engarrafamento e eu sempre odiei muito engarrafamento, só que eu buscava uma árvore, eu buscava um verde, eu buscava coisas da natureza para poder olhar aquilo ali e ficar admirando e tentando entender ou pensar sobre aquela natureza em si. É Ou mudar a pegando chave na pontos cabeça, né? positivos. Exatamente. Pegando pontos positivos, né? Por exemplo, às vezes você está sendo invejado por alguém.
Pensa no lado positivo. Se aquela pessoa está sentindo inveja de você, é sinal que você está sobressaindo. Sem Então, né? Vamos para o Então, ponto tudo 2? na vida. Claro. Vamos para o ponto 2. Maravilha. Segundo, então, resolva a sua tristeza. O que significa isso? Exato. Não deixar com que ela cresça, não deixar com que a tristeza se potencialize. Às vezes você brigou com alguma pessoa querida, por exemplo, e você está triste com isso. Não deixa o orgulho te vencer. Tenta resolver, conversa com a pessoa. É bom ceder. Ser humilde faz bem. Ser humilde é um ato intelectual. Então, não deixe essa tristeza acumular, porque se essa tristeza ficar guardada, mesmo que de forma inconsciente, ou melhor, subconsciente, que você consegue buscar, então, se ela estiver lá, outras tristezas vão se acumular. É como se você colocasse uma bacia de água e cada tristeza fosse um copo d'água. Então, você bota uma tristeza lá dentro, com um copo, bota outra, bota outra, bota outra. No final, aquilo vai transbordar e aí vira uma depressão. Olha só. Terceiro ponto aqui, a terceira dica sua é resolver os seus problemas. Como é que as pessoas resolvem os seus problemas? As pessoas, tem muita gente, né, que empurra com a barriga. Eu coloco tópicos. Eu gosto de usar agenda, eu gosto muito de papel e caneta, escrever o que eu tenho que fazer e colocar a ordem de prioridade. Então, não deixe o problema até depois, resolve o problema logo, entendeu? Porque vão vir outros problemas. Se você deixar acumular, vão acumular vários, porque problemas tem sempre. Vai resolvendo por ordem de prioridade. Isso acaba ocupando mais a cabeça da gente, né? Com certeza. A quarta dica sua aqui é tudo na vida passa. É um pensamento, na verdade, né? Exato, porque as pessoas, às vezes, elas se entregam naquela situação, né? Ai, de desespero, o que eu faço? Tudo na vida passa. Tudo na vida. Só não tem jeito para a morte. Verdade. Então, a gente tem que ter essa consciência de que aquilo vai passar. E também pensar que aquilo ali é uma aprendizagem, é um conhecimento para que você possa se aperfeiçoar. Agora, o próximo aqui também tem a ver com isso, né? O passado já passou. Colocar isso na cabeça também. Exato. As pessoas se prendem. Também está linkada a tristeza, né? As pessoas ficam tristes por aquele ato passado, mas tem que pensar que aquilo ali já passou. Então, a gente tem que viver o presente. Aí tem até uma comparação, as pessoas dizem que a depressão é a pessoa ligada ao passado e a ansiedade é ligada ao futuro, né? Exatamente, exatamente. Porque a depressão, geralmente a depressão ela está no passado, né? Meu pai, por exemplo, meu pai é uma pessoa que tem depressão, ele toma medicamento, chegou a um estado crônico já, mas foi por causa de acontecimentos passados. Olha só, exatamente. O sexto ponto aqui que você recomenda é o autorreconhecimento. O que significa isso? Autorreconhecimento é primordial para a vida humana. Porque se a gente não se autorreconhecer, se nós não tivermos a consciência do que somos, do nosso dom nasce com a gente, talento você vai aprimorar ao longo do tempo. Então, se não tiver conhecimento do dom e dos talentos que a gente tem, a gente não vai ter essa consciência de nós mesmos, de saber os nossos limites. A gente tem que saber os nossos limites. Para aquilo ali eu não sou bom, então não vou insistir naquilo. Vou insistir no que eu sou melhor. Porque se eu ficar insistindo no que eu não sou bom ou que não vai dar certo, aquilo ali vai virar uma tristeza. E aí a gente vai entrar para aquele tópico anterior. Exatamente. Outro aqui, agora o sétimo conselho é o desabafo de confiança. Seria ter uma pessoa para confidenciar? É bom ter alguém. É complexo isso, porque a gente está na era da solidão. Mas mesmo na era da solidão, mesmo que você tenha aprendido a viver sozinho, é bom você ter aquele amigo para você poder desabafar, ou alguém que você tenha confiança para poder desabafar. Eu até brinco, nem que você desabafe com um desconhecido, que você não vai ver nunca mais, mas você tem que jogar aquilo para fora. Entendi. E às vezes aquela pessoa vai falar coisas que podem te motivar também. Claro, sem dúvida. Outro ponto, oitavo, ocupe o seu tempo. Isso é importantíssimo. Eu falo que a gente tem que criar meta o tempo todo, porque as metas, eu chamo as metas de motivos de vida. Quando eu acordo, por exemplo, eu já coloco uma meta. Eu acordo e falo, eu tenho que fazer ginásio, eu tenho que descer e fazer minha academia. Certo. Nem que seja 30 minutos. Aí eu vou, isso já é uma meta. Faço minha academia. Depois eu penso, eu tenho que fazer aquela outra coisa. E aí eu vou criando metas todos os dias. Eu tenho minhas metas
de longa distância, né? Eu tenho minhas metas mais para frente, para o futuro, e tenho minhas metas no cotidiano. Isso vai ocupando o meu dia e acaba que eu não penso na tristeza, né? Entendi. Eu vou e as metas, isso é muito importante. As metas, quando você conquista, elas são vitórias. Então, se você criar metas todo o tempo no seu dia, a cada meta alcançada é uma vitória. E vitória dá sensação de êxtase, de felicidade. Claro. Isso leva ao seu nono conselho, que é haja agora, tem que agir agora. Exatamente, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso também está ligado, né? Eu escrevi até essa semana dizendo que é melhor um presente, que você possa viver esse presente bom, do que um futuro incerto. Né? Então, Entendi. viva o presente, porque o presente ele é bom. Você pode fazer do teu momento presente bom. O futuro é incerto. Deixa o futuro para as metas que você está criando, e o que eu chamo, pode chamar de meta, pode chamar de sonho. Né? Claro. Então, teu Perfeito. sonho para a tua meta. Maravilha. E o último aqui é transforme sentimentos e emoções. Como assim? O que você quer dizer com isso? Usar a ansiedade a seu favor. Isso é uma teoria que eu estou escrevendo junto com uma amiga minha que é psicóloga, que é como você consegue usar a ansiedade a seu favor. Eu, por exemplo, eu tenho uma ansiedade muito grande. É crônico isso. Aham. Mas eu aprendi ao longo do tempo a controlar e usar ela a meu favor. Controlar a ansiedade é você respirar, é você utilizar de métodos que possa controlar. Mas usar a seu favor é porque a ansiedade, ela abre a tua mente. A ansiedade, ela é da natureza humana, ela vem da nossa mente primitiva, desde a nossa ancestralidade. Ela é essencial para a nossa sobrevivência. Então, se você usar essa ansiedade para poder abrir a sua mente, e aí você, abrindo sua mente, adquirir mais e mais conhecimento, conseguir fazer mais e mais coisas, você está usando a ansiedade a seu favor. Verdade. Ao invés de você pegar essa ansiedade e transformar ela numa tristeza, e que pode virar até uma depressão. Então, se você souber usar a ansiedade, ela é ótima para que você consiga as conquistas. Certo. Olha, Fabiano de Abreu, eu quero te agradecer muito por esses conselhos, né? São 10 conselhos que você traz. Aliás, tem algum site, ou mesmo até as suas redes sociais, né? Para que as pessoas que estão em casa agora possam saber e conhecer mais até o teu trabalho? Tenho o deabreu.pt, o site, meu Instagram é assessor Fabiano de Abreu, mas eu tenho coluna no Resiliência Humana, Seu Amigo Guru, são sites com 6,5 milhões de seguidores no Brasil, Puxa. no Sabe as Palavras em Portugal, no Spirit Life em Portugal e também no Grupo Impala em Portugal, que é um dos maiores grupos da imprensa portuguesa também. Muito bem. Olha, Fabiano de Abreu, muitíssimo obrigado pela tua participação. Você que é escritor, filósofo, jornalista, empresário, membro também da Mensa, né, Associação de Pessoas Mais Inteligentes do Mundo. Agradeço muitíssimo aqui a sua participação, hein? Uma ótima noite para você. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece.